E aí, senhoras e senhores, finalmente agora foi. Solskjaer acaba sendo demitido do Manchester United após a goleada, mais uma inclusive, contra o Watford, que o time de Manchester sofreu por 4-1 fora de casa. E a gente tem alguns aspectos para falar desse jogo e dessa passagem que já estava mais do que na hora, já tinha dado mais do que um sinal de que tinha que ser finalizada. O time do United enfrenta o Watford e já começa o jogo mostrando que não ia dar certo. O Watford pressionando, dando dificuldade à saída de bola do United, tendo mais volume de jogo, tendo mais pressão à frente, e o United sofrendo, errando. Tem um erro do Bruno Fernandes, que ele tenta virar uma bola, uma inversão de jogo, erra, dá uma chance de graça para o Watford, e o Watford começou perdendo chances. Tem o pênalti logo no começo do jogo, acho que foi aos 8 minutos o pênalti. O Sarr perde a primeira cobrança, só que tem a invasão, o rebote. Acho que foi... Quem foi, cara? O Cathcart. Esqueci quem foi agora. O Kiko Femenia. Ele finaliza pro gol, só que ele tinha invadido a área no pênalti, ou seja, tem que repetir a cobrança e o Sarr bate mal de novo. As duas praticamente no canto esquerdo do De Gea, e ambas ele conseguiu defender com certa facilidade. Na segunda, pior ainda para o Sarr, que ele não deu o rebote, pelo menos não no pé de um jogador do Watford. E aí, parecia que isso poderia dar um novo gás para o United, mas que nada. O Watford continuou em cima, fez 1-0, fez 2-0, e ficou pouco ainda o Sarr se redimindo, fazendo o segundo gol. Mas no geral você via que era o United apresentando nada ofensivamente, tendo muita dificuldade. O Cristiano teve uma ou duas jogadas ali que conseguiu ser acionado, mas ainda assim pouca criatividade do United, pouca chegada ofensiva com chance clara de gol, muita dificuldade para adentrar a zaga do Watford, que não é um time forte. Esse é o ponto. O United já tinha sofrido algumas goleadas nessa temporada, mas qual era a desculpa que podia se dar, né? Enfrentamos adversários de alto nível, como por exemplo foi a derrota para o Liverpool por 5-0, né? Que obviamente o Liverpool é um trator, um time que está vivendo um momento espetacular e que tem um treinador de um trabalho de muito longo prazo. Mas o Watford é justamente um time que tem o Claudio Ranieri, que chegou há pouco tempo, e é um time com poderio muito inferior ao Liverpool e muito inferior ao United. É um time que está brigando na parte de baixo da tabela há algum tempo, que estava com dificuldade nessa temporada. Se não me engano, era o pior ataque, e contra o United já havia aberto 2-0 no fim do primeiro tempo. Volta para o segundo, o United ainda ganha um gás a mais. O Solskjaer finalmente coloca o Van de Beek em campo, que já era um pedido que vinha acontecendo há algum tempo, mas por mais que o Van de Beek entrasse bem, fizesse o gol, diminuísse, a assistência do Cristiano Ronaldo de cabeça escorou para ele, para o Van de Beek ficar claramente sozinho e ter a chance clara no pé, para finalizar para o gol. Mas isso não bastou, porque o United, no momento que estava conseguindo se ajeitar no campo, Maguire expulso, bobagem do Maguire, capitão, que inclusive Maguire nem de perto vale 80 milhões de euros, a gente já falou isso, 80 milhões de libras, eu já falei isso aqui no canal. É um zagueiro muito superestimado com esse valor, e depois daí dificultou mais ainda a vida do United. O Watford fez o terceiro, fez o quarto no final, e 4-1, que dava fim, e tinha que dar fim a essa passagem do Solskjaer. O Solskjaer, ele vem de já mais de uma temporada no comando do United, e ele teve uma passagem em alguns momentos importantes, porque ele recuperou a confiança de alguns jogadores do elenco, ele tirou algumas poucas ideias que deram certo nessa passagem, voltou a levar o United da Champions, levou o United a uma final de Euroleague que ele perdeu na última temporada, mas era um grupo que ele caiu na Champions difícil, e aí foi rebaixado para a Euro, ficando em terceiro do grupo e tal. Teve alguns bons pontos no projeto, mas nunca ele foi unanimidade no sentido de ter feito esse time jogar um absurdo. Nunca foi. E nessa temporada ele chegou, ele ganha reforços, mas junto com reforços do nível que ele ganhou, você tem pressão. Você tem pressão para desempenhar melhor, para ser um time mais organizado e um time mais fatal, que desempenha o futebol para disputar com os grandes. O United se reforçou nessa temporada para disputar no primeiro escalão da Premier. Obviamente a chegada de Sancho, de Varane e de Cristiano Ronaldo, que eram contratações pontuais que a equipe já precisava, e de quebra um Cristiano que basicamente é um dos maiores da história do United, ia colocar o United em outro patamar. Pelo menos era o que se esperava, mas o Solskjaer nunca conseguiu fazer isso em nenhum momento. O United já começou a temporada desde o começo
tropeçando, tendo dificuldade, na Champions o Cristiano salvando, em alguns jogos da Premier o time conseguindo um resultado apertado aqui e ali, mas perdendo pro Leicester, perdendo pro City, perdendo e sendo goleado pelo Liverpool, não tendo chance nesse jogo contra o City. O United sofreu contra o West Ham, o United teve a primeira vitória lá contra o Leeds, mas ainda assim foi algo bem distante do que viria a acontecer depois. Nos últimos 6 jogos de Premier, o United tropeçou em 5, ou seja, perdeu ou empatou. Era o caminho do fim. E muita gente já esperava que isso tivesse acontecido há algum tempo. Principalmente nessa parada para a data FIFA, todo mundo imaginou. Agora a diretoria do United vai aproveitar esse tempo e contratar alguém novo, demitir o Solskjaer. Que nada. Inclusive o Fred Caldeira, representante correspondente da TNT Sports no Brasil, da TNT Sports na Inglaterra, perdão, ele já tinha informado de que alguns membros da diretoria, inclusive, pensavam que deveria se manter o Solskjaer até o final da temporada. Então imagine o quanto o prejuízo não poderia aumentar. Do jeito que o United estava jogando, era muito arriscado não ir para a próxima Champions via Premier League, e muito menos via Champions, ou seja, ser o campeão da Champions, porque a situação do United não está tão delicada, porque existe um homem chamado ali Cristiano Ronaldo naquele time que tem resolvido a situação. Mas em vários momentos fugiu do controle do Cristiano, fugiu do controle do treinador, que não teve quase nenhum em momento algum. É de uma apatia absurda. Você vê o Solskjaer e os diretores de TV foram muito cruéis nas últimas partidas. Era sempre o United sofrendo, apático em campo, assistindo o adversário jogar, tendo dificuldade, não conseguindo sair jogando e não conseguindo pressionar. E você via o diretor de TV focar no Solskjaer, a câmera do Solskjaer, e ele sempre lá, quieto, abatido, apático na beira do campo. Malmente algumas vezes ele ia falar alguma coisa, dar uma sugestão, uma indicação para os jogadores em campo. E isso dificulta, porque se você tem um time apático, um treinador que não está conseguindo extrair mais nada, apático também, estava na cara que tinha que acabar. E a informação do Fabrício Romano é de que logo após a goleada mais uma humilhante agora para o Watford, sofrida pelo United, a diretoria se reuniu, uma reunião que durou 5 horas para definir a demissão do Solskjaer. O Guardian também noticiou e, pelo visto, aconteceu, né? E a gente agora tem o que esperar do United. Quem pode vir a treinar? É um fator importante, porque o United perdeu recentemente o Conte, que era um cara que estava aí e claramente iria aceitar, acabou aceitando a proposta do Tottenham. Acredito muito que ele iria aceitar uma proposta do United, mas perdeu o Conte. E restam poucas peças no mercado de alto nível e sem contrato, sem estar trabalhando. A gente tem o Zidane, que pode encaixar muito bem, porque o Zidane é um cara que é uma das características que o United precisa no momento, é a que o Zidane tem de melhor: gestor de grupo. O United tem muito um elenco agora recheado de estrelas e que em alguns momentos parece que não colaboram entre eles, não estão unidos entre eles para fazer o time funcionar. Obviamente a questão tática é importante, mas essa gestão do grupo é muito importante também no nível de elenco como esse. E o Zidane é um cara muito bom nisso, o ponto principal dele é gerir o grupo. Ele fez isso muito bem no Real Madrid e muito por conta disso ele conseguiu levar o Real Madrid a um título, a 3 Champions League seguidas. É um ponto que colabora muito para essa chegada do Zidane. Mas o United não precisa só disso. O United também tem sofrido muito por variação tática, por falta de variação tática. E esse é um ponto que o Zidane peca um pouco. Ele tentou variar mais os esquemas táticos dele na última temporada, nessa última passagem dele no Real Madrid. No final ali ele já tentava variar um pouco, tentar uma formação com 3 zagueiros aqui e ali. Mas ainda é muito precoce esse trabalho dele. Ele está muito adaptado ao 4-3-3, 4-3-3, sempre isso. E talvez isso tenha alguns problemas a causar no United. Eu acredito que ele vai ser a principal opção da diretoria do United. Recentemente surgiu rumores de que o Zidane inclusive teria recusado uma oferta já sido feita pelo United, porque ele ainda não quer voltar a trabalhar. O Zidane não precisa trabalhar, a verdade é essa, né? Só se ele quiser. E pelo visto ele não quis, mas pode ter sido só um rumor, pode ser que a diretoria vai entrar em contato agora. E a primeira informação de momento é que o principal objetivo da diretoria do United como um todo é Zidane, e que eles vão fazer de tudo para contratar o francês. E a gente tem alguns pontos mais alternativos, como o Erik ten Hag, mas que já falou que está feliz no Ajax. Quem sabe um Maurício Gallardo aqui do River Plate, que poderia ser uma opção, mas é difícil também porque está empregado. Esse é o cenário. O United demite o Solskjaer mais do que na hora. Tinha que fazer isso porque o prejuízo só ia aumentar.
mas agora tem que correr no mercado e buscar uma opção. Tem um grande nome que é o Zidane, mas que não se sabe se ele vai querer aceitar no momento, porque não estava parecendo que era a vibe dele voltar a trabalhar agora. Bom, felizmente pro United, Solskjaer caiu, e se você quiser que eu fique feliz também, você curte aqui o vídeo, não esquece de compartilhar isso aí, compartilha nos grupos de WhatsApp. Tô pegando essa do Bruno Formiga e do Vitor Sérgio Rodrigues, hein? Compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, de Clubhouse, que é uma rede social que eu não tenho, porque é uma coisa muito chique e infelizmente eu não tô nesse nível ainda. Quem sabe um dia. Mas compartilhem pros amigos, pra nossa família aqui no 10 e Fala Aumentar. Muito obrigado por assistir, valeu, tchau!